Fala, Nação Azulina! Hoje a gente vai mergulhar fundo na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e trazer todas as informações que vocês precisam sobre o Clube do Remo. A gente sabe que o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional é um momento histórico, e acompanhar os jogos e o calendário completo faz parte dessa emoção. A tabela divulgada pela CBF já mostra o caminho que o Remo vai percorrer em 2026, e é impressionante perceber como cada rodada traz desafios e oportunidades para o time, seja para pontuar fora de casa ou fazer valer a força do Mangueirão quando jogar diante da torcida. O começo da temporada promete ser intenso. O Remo vai estrear fora de casa, enfrentando o Vitória lá no Barradão, em Salvador, entre os dias 28 e 29 de janeiro. É uma estreia que promete pegar fogo, porque a equipe da Bahia vem forte, mas o Leão Azul sabe da importância de começar a pontuar fora de casa. Logo na segunda rodada, o Remo recebe o Mirassol, uma equipe que chamou a atenção na temporada anterior. O jogo está previsto para os dias 4 ou 5 de fevereiro e, curiosamente, pode coincidir com o aniversário do Clube do Remo, o que deixaria a data ainda mais especial para os torcedores. Esse duelo traz uma lembrança do passado recente, já que Vitória, Mirassol e Remo estiveram juntos na Série C de 2022. Agora, 4 anos depois, o encontro acontece na primeira divisão, mostrando como o caminho do Leão Azul mudou e como a Série A se apresenta como um grande teste para todos. Na terceira rodada, o Remo enfrenta o Atlético Mineiro, na Arena MRV em Minas Gerais, nos dias 11 ou 12 de fevereiro. Um desafio e tanto, mas que dá a chance de medir forças com uma das equipes mais consistentes do país. Na quarta rodada, nos dias 25 ou 26 de fevereiro, o Leão Azul encara o Internacional. Vale lembrar que até o mês de fevereiro, os jogos acontecem principalmente no meio de semana devido às datas do Campeonato Paraense, que ocupam os finais de semana até o dia 8 de março. A quinta rodada traz o Fluminense para Belém, em um jogo marcado para os dias 11 ou 12 de março. Entre o jogo do Inter e o confronto com o Fluminense, o calendário terá uma pausa, conhecida como data FIFA, quando a seleção brasileira realiza seus amistosos antes da Copa do Mundo. Esse intervalo é importante para a recuperação dos atletas e ajustes estratégicos. A sexta rodada coloca o Remo frente a frente com o Coritiba, entre os dias 14 e 16 de março, outro desafio fora de casa. Na sétima rodada, o Leão Azul enfrenta o atual campeão brasileiro, Flamengo, nos dias 18 ou 19 de março. Será um jogo difícil, mas a torcida espera que a equipe carioca esteja focada em competições paralelas, o que pode abrir espaço para um resultado positivo do Remo. Na oitava rodada, o time recebe o Bahia em Belém, nos dias 21, 22 ou 23 de março. Depois disso, o calendário traz uma sequência de jogos fora de casa, começando pelo Santos, nos dias 1º ou 2 de abril, e em seguida o Grêmio, entre 4 e 6 de abril. A cada rodada, a necessidade de planejamento estratégico e foco aumenta, já que o Remo encara adversários de grande porte. O primeiro confronto em Belém do segundo turno acontece contra o Vasco, nos dias 11, 12 ou 13 de abril, trazendo novamente a importância do apoio da torcida para garantir pontos em casa. Logo depois, o Red Bull Bragantino visita o Leão Azul entre os dias 18 e 20 de abril, seguido de Cruzeiro, nos dias 25 a 27. Nos primeiros dias de maio, o Remo enfrenta o Botafogo, em jogos que remetem a grandes lembranças do futebol nacional, assim como o duelo contra o Palmeiras, marcado para 9 a 11 de maio. Cada rodada mostra que o calendário será apertado, mas também apresenta oportunidades de marcar história, principalmente dentro do Mangueirão, onde a torcida azulina costuma transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão. O mês de maio segue intenso com jogos contra a Chapecoense entre os dias 16 e 18, e 2 confrontos consecutivos em Belém, contra Atlético Paranaense e São Paulo, fechando o mês e entrando em junho. É importante destacar que entre o final de maio e julho haverá a paralisação para a Copa do Mundo, algo que modifica o calendário e exige que o Remo mantenha o foco antes e depois da pausa. No retorno, a equipe enfrenta o Corinthians na Arena Neoquímica, entre os dias 22 e 23 de julho, e logo depois reencontra Vitória e Mirassol, agora no segundo turno, no final do mês de julho.
Cada jogo fora e cada confronto em Belém será uma oportunidade de mostrar força e buscar resultados que garantam a permanência na elite, quem sabe, abrir caminho para uma vaga em torneios internacionais. Agosto começa com a presença do Atlético Mineiro em Belém, na 22ª rodada, nos dias 8 a 10, seguido de Inter no Sul, Fluminense no Maracanã, Coritiba em Belém e Flamengo também em casa, encerrando a sequência com Bahia fora. A tabela mostra que o Remo terá períodos de alta intensidade, com jogos a cada 3 ou 4 dias, e é nesse momento que a preparação física, o planejamento do treinador e a força da torcida vão fazer diferença. Setembro e outubro trazem confrontos contra Santos, Grêmio, Vasco, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, com algumas partidas em Belém e outras fora de casa. Cada rodada vai exigindo estratégia, resistência e atenção máxima, pois a Série A não dá espaço para relaxar. É um calendário desafiador, mas que também permite sonhar com vitórias memoráveis e mostrar que o Remo tem espaço na elite do futebol brasileiro. No fim de outubro e início de novembro, o Remo encara Botafogo, Palmeiras, Chapecoense e Atlético Paranaense, finalizando a Série A contra São Paulo e Corinthians. Jogos em casa terão o peso da torcida, enquanto os fora de Belém serão desafios de concentração e resistência. Para os torcedores da geração PlayStation, que vivenciaram as Copas do Remo virtualmente, agora é realidade. O clube está na Série A e cada rodada vai trazer emoção, tensão e a chance de escrever uma nova história. O foco deve ser total desde o primeiro dia, buscando começar bem a temporada, somar pontos importantes e, principalmente, fazer com que o Mangueirão seja um verdadeiro caldeirão para todos os visitantes. O planejamento do clube, a montagem do elenco e a escolha do treinador são fundamentais para que essa campanha seja digna e mantenha o Leão Azul na primeira divisão. E a tabela, como vocês viram, já mostra que não existe jogo fácil. Cada rodada será um teste de resistência, habilidade e estratégia. O Remo tem que encarar todos os jogos com seriedade, especialmente em Belém, onde a torcida fará diferença e poderá transformar cada partida em um verdadeiro espetáculo. Os confrontos com times como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e outros gigantes do futebol nacional vão exigir máxima atenção, mas também permitem sonhar com resultados importantes. A expectativa é alta, e a nação azulina precisa estar preparada para apoiar o time em cada passo, desde a estreia fora de casa até os duelos decisivos do Mangueirão. Cada ponto conquistado vai ter peso enorme na luta pela permanência e na possibilidade de brigar por objetivos ainda maiores, como uma vaga na Copa Sul-Americana. Seguindo a sequência da Série A, o clube do Remo entra em um período crítico de competição após o retorno da Copa do Mundo. A pausa para o Mundial sempre traz mudanças na preparação dos times, e o Leão Azul precisará de foco absoluto para não perder o ritmo. A retomada começa com o confronto diante do Corinthians na Arena Neoquímica, entre os dias 22 e 23 de julho, um jogo que exigirá muita atenção, já que o adversário estará buscando se recuperar da paralisação e manter a regularidade na competição. Depois desse duelo, o Remo retorna para Belém e enfrenta o Vitória, nos dias 25 a 27 de julho, buscando somar pontos em casa e consolidar a força do Mangueirão como verdadeiro caldeirão para os visitantes. Na 21ª rodada, o Remo vai encarar o Mirassol no interior de São Paulo, entre os dias 29 e 30 de julho, e esse será um teste importante, porque o adversário vem buscando se firmar na primeira divisão e pode surpreender. Logo depois, o Leão Azul recebe o Atlético Mineiro em Belém, nos dias 8 a 10 de agosto, em mais uma oportunidade de mostrar força diante da torcida. A sequência segue desafiadora, com o Remo visitando o Internacional no Sul, entre os dias 15 e 17 de agosto, e depois recebendo o Fluminense no Maracanã, entre 22 e 24 do mesmo mês. Cada partida mostra a necessidade de manter equilíbrio, pois alternar jogos fora e em casa exige planejamento estratégico e físico. No final de agosto, o calendário já começa a apertar, com o Remo enfrentando o Coritiba em Belém nos dias 29 a 31. Logo em seguida, o time terá um grande duelo contra o Flamengo, no Mangueirão, nos dias 5 a 7 de setembro, um jogo que promete casa cheia e muita pressão. O mês de setembro ainda reserva encontros importantes, como Bahia em Salvador nos dias 12 a 14 e Santos em Belém entre 19 e 21, fechando um período intenso em que o Remo terá que mostrar maturidade tática e capacidade de recuperação física.
Cada rodada exige atenção máxima, porque qualquer deslize pode ser decisivo na luta contra o rebaixamento e na possibilidade de sonhar com objetivos maiores. Outubro começa com desafios fora de casa, visitando o Grêmio nos dias 7 e 8, e depois encara o Vasco, provavelmente no Maracanã ou em São Januário, entre 10 e 12 de outubro. A 29ª e 30ª rodadas trazem jogos em Belém contra o Red Bull Bragantino, entre 17 e 19 de outubro, e Cruzeiro no Mineirão, entre 24 e 26. Esses confrontos vão testar a consistência da equipe e a capacidade do Remo de pontuar mesmo diante de adversários tradicionais e bem estruturados. A torcida azulina, nesse período, será fundamental para empurrar o time em casa e manter o espírito competitivo elevado. Finalizando o mês de outubro e entrando em novembro, o Remo recebe o Botafogo entre 28 e 29 de outubro, e logo depois encara o Palmeiras fora de casa nos dias 4 ou 5 de novembro. Em seguida, vem o confronto com a Chapecoense em Belém, nos dias 18 a 19, e Atlético Paranaense fora entre 21 e 23 de novembro. O calendário se mostra extremamente exigente, e a alternância de jogos fora e em casa será um desafio para a preparação física do elenco. Além disso, a presença da torcida nos jogos em Belém vai ser determinante, já que o Mangueirão precisa ser um local onde cada visitante sinta a pressão e a força do Leão Azul. A penúltima rodada do campeonato coloca o Remo diante do São Paulo fora de casa, entre 28 e 29 de novembro, e finalmente, o campeonato se encerra com o clássico contra o Corinthians no Mangueirão, no dia 2 de dezembro. Essa última rodada será uma verdadeira festa para a nação azulina, marcando o fechamento de uma temporada histórica. Mas não apenas uma festa, será também a oportunidade de mostrar evolução, consolidar o time na elite e quem sabe, surpreender adversários de grande porte com uma campanha digna de orgulho. Desde a primeira rodada até a 38ª, a Série A vai exigir do Remo resistência, inteligência tática e, acima de tudo, união de elenco e torcida. O que chama atenção nessa tabela é a sequência de jogos fora de casa em momentos críticos da temporada. Enfrentar Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Grêmio e Palmeiras em diferentes fases do campeonato exigirá planejamento detalhado e capacidade de recuperação do elenco. Ao mesmo tempo, os jogos em Belém são oportunidades únicas de conquistar pontos importantes, principalmente contra adversários que, mesmo tecnicamente superiores, tendem a sofrer com a pressão de uma torcida apaixonada e organizada. O Mangueirão será o palco de decisões estratégicas, e cada ponto conquistado em casa pode significar a diferença entre permanecer na Série A ou brigar por vaga em competições internacionais. É impossível não sentir a emoção de acompanhar cada rodada. Desde a estreia fora de casa contra o Vitória até os últimos confrontos contra os gigantes do futebol nacional, o Remo terá que mostrar qualidade técnica, garra e inteligência tática. Cada jogo é uma história, cada vitória é um marco, e cada empate ou derrota um aprendizado para evoluir ao longo da temporada. A montagem do elenco e a escolha do treinador serão fundamentais, pois é preciso um grupo equilibrado, com alternativas para diferentes momentos, considerando lesões, suspensões e desgaste físico natural de uma temporada tão intensa. A torcida terá papel fundamental. O programa de sócio-torcedor é estratégico, porque quanto maior a presença e o apoio, mais difícil será para os adversários pontuarem em Belém. A união da nação azulina com o time pode transformar jogos complicados em oportunidades de mostrar força. Em todos os duelos, seja contra times do topo da tabela ou adversários de médio porte, o Remo terá que manter foco, disciplina e confiança para alcançar os resultados necessários. A série é rigorosa, mas também oferece espaço para quem estiver bem preparado física e mentalmente, e o clube do Remo entra nessa disputa com a missão de se firmar e deixar sua marca. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O futebol brasileiro acordou tomado por um burburinho que corre solto nos corredores, nas arquibancadas e nas mesas de bar. Ronaldo estaria negociando a compra da SAF do Remo. A informação ainda circula no campo dos rumores, mas ganhou força suficiente para agitar o noticiário esportivo e incendiar a imaginação da torcida azulina. Pessoas próximas às conversas garantem que o fenômeno,
sempre atento a oportunidades estratégicas no futebol nacional, teria se encantado com o potencial esportivo e comercial do clube paraense, enxergando ali um projeto de longo prazo, ambicioso e, acima de tudo, transformador. O que mais chama atenção é o tamanho da operação. Fala-se em uma negociação bilionária, com cifras capazes de recolocar o Remo em outro patamar dentro do cenário do futebol brasileiro. A possível entrada de Ronaldo como investidor principal não seria apenas simbólica. O ex-camisa 9 teria exigido autonomia na gestão, profissionalização total do departamento de futebol e investimentos estruturais que vão muito além do elenco, passando por centro de treinamento, categorias de base e fortalecimento da marca em nível nacional. Nos bastidores, dirigentes tratam o assunto com cautela, adotando o discurso de que ainda não há nada assinado, enquanto evitam desmentir o interesse. Essa postura apenas alimenta o mistério e reforça a sensação de que algo grande está sendo costurado longe dos holofotes. A torcida, por sua vez, se divide entre a euforia e a desconfiança, lembrando de outras promessas que ficaram pelo caminho, mas reconhecendo que o nome de Ronaldo carrega peso, credibilidade e histórico recente de gestão no futebol. Caso o rumor se confirme, o Remo pode se tornar um dos projetos mais comentados do país, unindo tradição, paixão popular e um investidor que sabe como poucos o que significa vencer dentro e fora de campo. Até lá, o assunto segue fervendo, com cada novo comentário funcionando como combustível para uma novela que promete capítulos intensos e, quem sabe, um desfecho histórico para o clube do Baianão. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.